10 plantas para cuidar da nossa saúde mental e controle da ansiedade. Bom, meu nome é Rony, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações aqui embaixo. Essas plantas que eu vou trazer agora, e eu não vou enrolar muito para falar sobre elas, elas são extremamente eficazes no combate à ansiedade. Quando eu me refiro à ansiedade, eu estou falando de estresse, basicamente, né? Todos os quadros que culminam no estresse do nosso corpo. Todas essas plantas que eu vou trazer agora, elas têm efeitos comprovados cientificamente, tá? De estudos sérios, duplo cego, randomizado, enfim, estudos científicos que mostram evidências dos resultados benéficos dessas plantas para a ansiedade. Então elas têm substâncias ansiolíticas, efeitos calmantes, facilitadores do sono, alguma substância que promove o relaxamento do corpo. Você pode encontrar elas em farmácia de manipulação, né, em formato de cápsulas, ou então de tinturas, ou então em formato de chás nas próprias farmácias ou em lojas de produtos naturais. Mas o que eu recomendo mesmo é que você plante na sua casa. Todas elas têm isso em comum. É fácil de plantar, é fácil de cultivar e você pode tanto de semente quanto de estaca ou de muda, cada uma com a sua característica, você pode produzir na sua casa, seja no seu quintal, por menor que ele for, ou então num canteiro, num vaso, numa jardineira. Bom, a primeira delas é uma planta brasileira, uma planta nativa, ela é extremamente eficaz no controle da ansiedade, ela é uma planta que promove muito relaxamento, ela é bem forte, inclusive, tem algumas contraindicações, então não se deve fazer um chá excessivo dela. É o mulungu. É uma planta que gosta de sol, ela também cresce muito bem à meia sombra, então caberia dentro de um sistema diverso, com estratos diferentes, né, com tamanhos diferentes. Ela suportaria ficar na sombra de outras plantas, isso é interessante quando a gente faz um plantio mais biodiverso no nosso quintal. Ela gosta de clima quente, ela demora um pouquinho para pegar, mas depois que ela pega, você não precisa mais cuidar dela, não precisa mais regar, não precisa mais fazer nada, ela vai que vai. Ela é um arbusto, né, mas que cresce bastante, ela pode chegar até 15 metros de altura, virar uma árvore mesmo. Dá para você fazer poda nela e ir diminuindo, né, e controlando esse tamanho, mas saiba que ela pode ter esse tamanho todo. Se você plantar num vaso, ela não vai chegar a esse tamanho, obviamente, né? Também é importante dizer que é uma planta que tem espinhos no seu caule, né? Então não é interessante você colocar ela perto de onde crianças passam ou costumam trepar para brincar ou pegar na árvore, enfim. É uma planta que tem espinhos, inclusive tem espinhos nas folhas também. Mas em contrapartida, ela produz flores super bonitas, super diferentes e atrai muito a fauna local, beija-flores, borboletas, abelhas. Gostam muito de se beneficiar das flores delas também. A segunda planta é a camomila. A camomila todo mundo conhece, é muito fácil de você encontrar em qualquer loja de produto natural. Inclusive, se você comprar um saquinho de chá de camomila, desidratado, seco, provavelmente vai vir um monte de sementinha ali dentro. E aí você pode pegar as sementinhas e espalhar por cima da terra. É assim que se planta a camomila. A gente faz uma forragem em cima da terra e não enterra muito, porque é uma sementinha muito sensível. É uma planta que gosta muito de sol, pode colocá-la no sol pleno, ela gosta de umidade também, e é uma planta anual, então ela dura ali o período de 4 estações mais ou menos, e até você vai ter que plantar ela de novo depois para continuar tendo camomila na sua jardineira, no seu quintal. A terceira planta é o maracujá. Ao contrário do que muitos pensam, o suco do maracujá não tem princípios ativos tão fortes quanto as folhas, tá bom? Então, se você for plantar maracujá para fazer uso, para se beneficiar das propriedades calmantes do maracujá, eu recomendo que você colha as folhas do maracujá e desidrate e depois você faça um chá para se beneficiar disso. A polpa do maracujá, a casca, o fruto em si, ele é a parte menos concentrada de efeitos relaxantes da planta. Para plantar maracujá, você pode plantar de semente, é mais fácil plantar de semente, a germinação é super rápido. Inclusive, você pode usar o próprio maracujá como um potinho, né, um vasinho. E aí você, quando aquele maracujá começar a apodrecer, você transfere ele para a terra. Normalmente ele começa a apodrecer logo depois que a semente começou a germinar. É uma planta exigente, demanda um solo fértil, uma terra preta, sempre úmido, você vai ter que cuidar dele ali durante pelo menos uns 3, 4 meses, mas lá para depois do 6º mês ele já pegou, é uma planta trepadeira, tá? Então você vai precisar escorar ele em algum lugar, ou numa cerca, num tripé, num caramanchão, enfim, você vai ter que definir aonde você quer que esse maracujá cresça. Ou então você planta ele junto com outras plantas e deixa ele crescer selvagemmente. Mas aí é mais difícil você ter controle do desenvolvimento daquela planta, né?
E aí depois de 6 meses você pode deixar que ele vai, você não precisa cuidar muito dele, ele já criou raiz suficiente para chegar em partes do solo que ele consegue se manter sozinho. A melissa é a quarta planta, ou erva cidreira, e não é essa erva cidreira de torceira, né, que a maioria das pessoas conhece, que é a mais comum. Ela é uma plantinha parecida com hortelã no sentido de comportamento, né? Ela vai se espalhando e vai tomando conta, como um tomilho também, como um orégano. Ela tem esse tipo de comportamento numa jardineira, num ambiente de ervas medicinais, né? De ervas de temperos, aromáticas, enfim. Normalmente se planta todas elas juntas e ela tem esse tipo de comportamento, então não é bom você plantar ela com outras plantas que têm o mesmo comportamento que ela. Você pode plantar ela meia sombra, você pode plantar ela de estaca, ou então tira um pouquinho da raiz e aí leva em outro lugar para você plantar. É uma planta fácil de achar relativamente. E para você ter uma planta forte, eu recomendo que você controle esse espalhamento dela, né? Ela vai espalhar pelo terreno inteiro se o solo estiver aberto, se o solo estiver exposto. Se você colocar o solo exposto para ela crescer, ela vai. Então eu recomendo que para você ter plantas mais fortes, você controle um pouco esse espalhamento, essa esparramação dela, e aí você vai ter a planta mais concentrada ali, ela não vai se espalhar tanto e vai manter os princípios ativos e ter folhas mais vigorosas, mais fortes e flores também. E é uma planta com efeitos muito benéficos para o relaxamento, o chá dela é extremamente relaxante. A quinta planta é o capim-limão, justamente essa planta que confundem com a erva cidreira, também porque ela tem nome de capim-cidreira ou capim-santo, mas ela é aquela planta que é um capim mesmo, né? É uma moita de capim entorcerante. Para plantar, você tira uma muda dela, um pedacinho daquela touceira e transfere para outro lugar. Ela, ao contrário da erva cidreira, ela gosta muito de sol e ela tolera, inclusive, solos mais secos. Então pode plantar ela a pleno sol, que não tem problema. A erva cidreira, se você plantar em pleno sol, pode ser que você tenha algumas complicações ali, ela é um pouco mais sensível. E aproveito para falar dos nomes científicos, tá, gente? Eu sempre deixo os nomes científicos das plantas aqui, não é para você decorar ou para você saber o nome científico. O que você tem que saber de uma planta é identificar, é reconhecer que tipo de planta é aquela para você poder fazer o uso e o comportamento da planta, para você saber aonde que ela cresce bem, aonde que ela vai se desenvolver bem, como que ela vai crescer junto com outras plantas. Por isso é importante você saber o comportamento das plantas e a identificação delas. Nem o nome você precisa saber dentro do seu quintal, você só precisa saber para que ela é boa, o que ela faz, o que ela está fazendo ali, qual é o sentido daquela planta estar ali. Mas os nomes científicos servem para você pesquisar a planta. Quando você vai adquirir uma planta, seja semente, muda, estaca, você precisa ter certeza que é aquela planta que você está querendo. Então o nome científico ajuda muito, tanto você conseguir essa planta, quanto você ter mais informações sobre ela também. Porque espalhado pelo Brasil inteiro, existem nomes populares diversos para a mesma planta, e isso pode atrapalhar um pouco a identificação. Vamos para a sexta planta, que é a valeriana. Assim como a camomila, ela também tem sementinhas sensíveis, e é melhor você espalhar por cima da terra e colocar uma camadinha bem fina de cobertura por cima, até que ela germine, ou então uma camada de terra também, mas aí não capricha na cobertura, porque senão ela não vai ter força para sair lá do meio da terra, para crescer. Também é uma planta de meia sombra, gosta de umidade constante, então vai te demandar um certo cuidado, um certo carinho com ela. Ela pode crescer até 1,5 m, tá? Então ela fica bem maior do que essas outras ervinhas de canteiro, né? De jardineira. E você faz o uso das raízes dela. As raízes é onde concentram a maior parte dos princípios ativos. Então, quando for colher, você vai ter que tirar essa planta para fazer uso dela e limpar muito bem limpinhas as raízes. A sexta planta é a colônia. Se eu não estou enganado na contagem, acho que é a sexta. A colônia é uma planta ornamental. Normalmente as pessoas enfeitam jardins com ela e atrai uma quantidade enorme de fauna também, beija-flores, borboleta, abelhas. As flores são lindas, dão uns cachos brancos assim, às vezes muda um pouco de cor de acordo com a luminosidade, e você pode fazer uso dessa planta inteira. Toda ela cabe dentro de uma infusão de um chá, as folhas, as flores, o caule. Toda planta pode ser usada medicinalmente e elas é muito fácil de reprodução. É só você tirar o rizoma da planta como uma bananeira. Você tira da raiz e leva para outro lugar para plantar. Também dá para plantar de semente, também dá para enfiar estaca na terra, se eu não estou enganado, eu acho que eu já fiz isso. Mas enfim, do rizoma é certo você conseguir reproduzir essa planta. Ela também é conhecida popularmente como gengibre de coqueiro.
e é uma planta que gosta de muita umidade, prefere um solo fértil, mas depois que ela cresce, chega ali, é uma planta volumosa, tá? Que dá muita biomassa. Depois que ela chega ali a 1,5 m, 2 metros, você não precisa ficar tomando muito mais conta dela, que ela vai bem se ela estiver numa meia sombra. Se estiver em sol pleno, pode ser que ela não resista à secura do ambiente e você tenha que regar. O hipericão é uma planta fortíssima, uma planta fantástica, é usada inclusive como um tratamento único em alguns casos de depressão, de tão forte que ela é, uma planta que tem muitas capacidades medicinais. É uma planta espontânea, né, conhecida como erva de São João, hipericão. Você pode plantar ela em sol pleno. Normalmente ela flore no verão e aí você coleta as flores dela para fazer o uso do medicamento, do fitoterápico, enfim, se você for fazer tintura ou se você for fazer chá, é melhor você colher as flores. Os princípios ativos estão mais concentrados nas flores. E elas precisam de luz para germinar, então você coloca ela sobre a terra, faz uma rega, deixa ela germinar e depois você vai cobrindo com terra aos poucos. É uma planta difícil de conseguir, dado que é uma planta espontânea, né? Mas quando você consegue identificar, ou se você tiver alguém que você conhece que tem essa planta no quintal, você pode pegar uma mudinha, tirando da raiz da mesma forma, ou então esperar dar semente, pegar as sementes e levar para casa para reproduzir em casa. Existem até alguns medicamentos feitos com hipericão, né? Medicamentos importantes. A oitava planta é a lavanda, ou então a alfazema, né? Muito conhecida, todos vocês sabem, também tem propriedades calmantes. Ela gosta de solos mais secos, você não precisa se preocupar muito com a rega dela, mas também gosta muito de luminosidade. É uma planta que gosta de sol pleno, uma planta que tolera a seca, uma planta também que atrai muita fauna, abelhas, borboletas. Gosta muito de climas frios, mas elas também crescem em climas mais amenos, mais tropicais, mais quentes, mas elas privilegiam, né, ela dá mais vigorosamente em climas mais frios. E para plantar, recomendo que você plante ou de muda, que você compre a mudinha, porque ou que você faça uma estaca, como se faz com alecrim, mas para germinar, a semente dela tem um tempo de germinação bem grande, pode ser que você não tenha muita paciência para esperar, ou pode achar que, né, esquecer aquela semente germinando ali, principalmente se não é uma prática de cultivo que você tem, se você não tem uma rotina diária de jardinagem, pode ser que você esqueça ela e ache que morreu, porque ela chega a durar mais de um mês para germinar. E a última planta é a erva doce, também muito conhecida de todo mundo, né? A gente costuma usar na culinária e ela também tem propriedades calmantes. Você pode usar tanto as sementes para fazer um chazinho, quanto as folhas. Inclusive você pode usar as folhas em saladas, para comer em saladas, e até o bulbo, né? O rizoma dela é comestível. Você pode cortar e comer em saladas também, que ela vai ter o mesmo efeito calmante. Todas essas plantas são seguras, tá? Mas cada pessoa tem taxas hormonais, taxas glicêmicas, taxas de gordura diferentes. Então pode ocorrer algum efeito colateral. Nesse caso, eu recomendo que você suspenda o chá, pare de tomar o chá e procure uma orientação médica. Uma orientação médica sempre te dá um suporte para ter uma segurança a mais sobre o que você está fazendo com o seu corpo, né? O que você está consumindo, o que você está ingerindo. Eu também não posso deixar de falar do ato de jardinar, né? A atividade de jardinagem é extremamente terapêutica, é algo que te traz para o momento presente, que te tira de uma ansiedade, que te enraiza, né? Que te coloca no estado de fluidez, porque as plantas têm esse poder, as plantas têm poder de concentrar a sua energia, o seu foco numa coisa, e não é uma atividade simplesmente, unicamente mecânica, existe uma relação de cuidado ali, uma relação de carinho. É um ser que, num primeiro momento, depende muito de você para sobreviver. Então, essa relação que você cria com as plantas traz um enraizamento, traz uma força presencial muito grande, e isso é ótimo, é extremamente benéfico para a nossa cabeça. Há estudos científicos comprovando que essa relação com as plantas, o ato de você jardinar, estimula a oxigenação sanguínea, né? Tem efeitos benéficos para o bem-estar do nosso corpo. Inclusive, algumas unidades básicas de saúde promovem esse tipo de atividade, né? Em seus pátios, em seus quintais, tem hortas terapêuticas onde os pacientes vão ali cultivar, vão trabalhar na horta, inclusive as pessoas que trabalham nesses lugares também fazem parte do cultivo, do manejo, do cuidado desses espaços. E uma outra coisa que eu também observo é que as plantas têm o ritmo delas, né? Você não pode plantar uma planta hoje e amanhã você tirar a folha para fazer o chá para você ingerir, para você se beneficiar daquilo. Você precisa esperar a planta crescer, ela amadurecer, ela desenvolver. E no momento que ela amadurece, quando é o caso de frutos, por exemplo, né?
Vamos pegar um exemplo de um tomateiro. Quando os tomates começam a produzir tomates, os tomateiros começam a produzir, você precisa colher aqueles tomates e aproveitar eles da melhor forma naquele momento. Se você esperar para depois, aqueles tomates vão apodrecer no pé. Se você pegar antes, aqueles tomates vão estar verdes. Então você precisa esperar o tempo certo, né? Existe esse tempo de espera e depois ainda existe o tempo de beneficiamento, de trabalho daquele tomate, né? Seja para comer numa salada, seja para beneficiar, botar num pote, fazer uma compota, algum molho. Aquele é o tempo que a natureza te dá de cuidado com aquela espécie. Então você passa a fazer parte de outro tempo, né? É o tempo das plantas, é o tempo da natureza, é o tempo da frutificação, do amadurecimento, não é no tempo que você quer. Aquilo não depende mais de você. E esse trabalho faz você não só aprender com o tempo da natureza, como se encaixar naquele tempo. E esse tempo não tem ansiedade, né? Esse tempo não tem pressa, esse tempo não quer que as coisas aconteçam logo. Esse tempo é o tempo que é. E você passa a fazer parte do tempo que é quando entra nesse fluxo de atividade de horticultura, de jardinagem. E para você que tem interesse em jardinagem, em horticultura, em cultivo, se você está começando nesse mundo, né, conhecendo esse universo, eu estou acabando de finalizar um curso que são os princípios da agrofloresta e da agroecologia. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu já estou finalizando. Se você acessar o link aqui na descrição, provavelmente, se já tiver sido lançado, você vai ser levado até ele. Mas é um curso voltado para fundamentos, para princípios bem básicos, né? E não só as pessoas que estão iniciando podem se beneficiar, mas as pessoas que já cultivam e já têm algumas, às vezes até alguns paradigmas relacionados ao cultivo, né, alguns desafios. Esses fundamentos vão ajudar você a saber o que você está fazendo de forma simples, direta, eficaz, sem saber muita técnica, sem saber muita proporção, sem saber muito ingrediente, sem saber muita receita. Você simplesmente vai aprender a aplicar da melhor forma possível aquele conhecimento que eu estou te passando de uma forma prática no seu jardim, na sua casa, para conseguir o resultado que você quer com as suas plantas. Então o link na descrição do vídeo. Bom, então para os curiosos, para as pessoas que gostam de me acompanhar, que ficaram até aqui o final do vídeo, eu vou falar sobre estresse, de que forma um quadro de ansiedade, ou de mau humor, ou de irritação, ou de insônia pode se desencadear. Tudo isso são sintomas advindos do estresse, da sobrecarga de estresse que o nosso corpo está submetido. E o estresse, ele é algo muito positivo, tá? Ele é uma manifestação natural do nosso corpo. Apesar dele não ser tão comum como é hoje em dia, o estresse é natural. O nosso corpo é projetado biologicamente para sentir estresse. Num passado não muito distante, apesar de parecer muito distante, né, na época que a gente vivia na floresta, em tribos, de forma nômade, né, ou em pequenos grupos, a gente usava esse mecanismo, o corpo usava esse mecanismo para se proteger. É um instinto de defesa, ou então um instinto de fuga. Quando a gente sentia alguma ameaça, quando a gente estava de frente de algum inimigo, algum predador, ou então em alto mar, numa situação de risco, no alto da montanha, o nosso corpo secreta hormônios, né? Dois deles muito conhecidos é adrenalina e cortisol, para colocar a gente nesse tipo de situação, para a gente poder dar uma resposta rápida, para a gente ou decidir se a gente quer fugir e ter energia para isso, ou se a gente quer combater, no caso de um inimigo, de um predador, se a gente quer entrar em luta. Então o estresse é algo natural do nosso corpo. O que não é natural é a forma como a gente tem sentido isso tão regularmente hoje em dia. E a gente vem sentindo isso regularmente por conta da nossa correria, do nosso dia a dia, das nossas atividades, às vezes desagradáveis, que a gente não quer fazer, a gente não quer estar naquele espaço, a gente quer fugir dali, mas não consegue, porque tem uma série de pessoas dependendo daquilo. São situações que a gente se coloca e que são estressantes e às vezes são ilusoriamente estressantes. A gente acaba criando ansiedade pelas metas que a gente tem para cumprir, pelas contas que a gente tem que pagar, os projetos que a gente tem que entregar. Então são pensamentos que não são reais, eles ficam no campo das ideias, né? São ilusórios, apesar da gente ter que fazer isso. Mas não quer dizer que não existam outros caminhos e que a gente não possa desacelerar e que a gente não tenha outras escolhas. Ao contrário, né, quando a gente está de frente para um predador ou então numa situação de risco no alto de uma montanha que a gente realmente não tem o que fazer e a gente precisa colocar aquele estresse para rodar no nosso corpo para que a gente bole uma solução. Então o estresse é natural, mas da forma como a gente tem vivido hoje em dia não é nada legal, por isso a gente precisa se cuidar e plantar todas essas plantas que eu falei é uma boa alternativa.
E de que forma que essas plantas agem diretamente no nosso corpo? Isso é uma coisa muito interessante da gente saber também. O nosso intestino, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Muitos dos neurotransmissores que fazem as atividades sinápticas no nosso cérebro são produzidos no nosso intestino. E por isso a ingestão dessas plantas facilitam tanto o relaxamento do corpo. Existem 2 livros que eu vou recomendar para vocês, muito bons, que falam sobre isso. Eu já li os 2. Um se chama 10% Humano. Ele fala sobre o quanto de células humanas existem no nosso corpo e trata dessa relação com o intestino também, né? A nossa probiota, o quanto as bactérias presentes no nosso corpo fazem parte da gente e como elas se avolumam, né? Elas se concentram num volume tão grande no nosso corpo que faz a gente ter, sei lá, 10% de células humanas. Então esse livro é muito, muito legal, vou deixar aqui no link da descrição para você pesquisar se você quiser. E o outro é O Segundo Cérebro. Eu acho que esse livro só tem em inglês, eu acho que eu li em PDF em português. Talvez você consiga achar na internet em PDF, mas eu vou deixar ele aqui em inglês também, é uma recomendação. Se você lê inglês, é uma literatura fantástica também. E fala justamente sobre o intestino sendo um segundo cérebro, dado a capacidade sináptica, né, de criação de neurotransmissores que ele tem. Bom, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês plantem em casa pelo menos alguma dessas plantas, porque dificilmente não existe alguém que não passa por um momento de estresse no nosso dia, né? Talvez essas pessoas mais iluminadas que ficam meditando na montanha não estejam sujeitas a isso, mas é sempre bom a gente tomar um chazinho de camomila no fim do dia, de capim-limão, enfim, alguma dessas ervinhas. Então cultive em casa, não custa nada. O vídeo de hoje foi isso, a gente se vê no próximo, beleza? Até mais.